Hoje nós vamos falar sobre dosagens. O que é importante quando a gente fala da dosagem? A gente recebe sangue, urina e tem que descobrir o quê? Qual é a concentração de uma dada substância, seja ela ureia, glicose, colesterol. A pergunta é: quais são os procedimentos necessários para que a gente consiga fazer o quê? Descobrir o que está dentro de uma amostra. Nós estamos falando de medidas. O que é uma medida? Se eu quiser, por exemplo, saber o tamanho dessa proveta, eu uso uma régua. Se eu quiser saber o peso dessa proveta, eu uso uma balança. Então, são maneiras de fazer o quê? De medir algum atributo de um objeto. Quando eu quero saber a concentração de uma substância em um líquido, eu quero saber o quê? Quantos, por exemplo, miligramas de uma substância eu tenho em um determinado volume, pode ser, por exemplo, miligramas em decilitros. Só que eu não posso usar uma régua ou uma balança para identificar o quê? A quantidade de glicose, de ureia que eu tenho nesta amostra de sangue. Então, como é que eu vou conseguir identificar o que está aqui? Nós vamos utilizar uma propriedade que essas substâncias têm de, ao reagir, liberar um composto colorido. Qual é a importância de um composto colorido? Que a concentração desta substância vai ser proporcional à sua cor. Ou seja, nós vamos fazer uma reação química e quanto mais forte a cor, maior a concentração da substância que eu estou medindo. Se há uma proporcionalidade, a partir da cor eu posso inferir qual é a substância. Só que para inferir a concentração a partir de cor, eu não posso usar régua, eu não posso usar balança. Nós vamos usar um aparelho que chama-se de espectrofotômetro. Como é que funciona este aparelho? Ele tem uma fonte de emissão de luz. Essa fonte de luz passa e no meio do caminho nós vamos encontrar uma cubeta, é um recipiente. Neste recipiente vai estar o quê? A substância a ser analisada, que eu quero analisar e que, ao reagir com algum tipo de substância, provocou uma determinada cor. A luz, ao passar por algo colorido, parte da luz vai ser absorvida e outra parte vai ser transmitida até chegar a um detector. Esse detector faz o quê? Mede a diferença entre a luz emitida e a luz percebida no final. O que falta, ele dá uma unidade chamada absorvância. Então, a absorvância, ela é o quê? É uma medida de quanta luz foi absorvida. Vamos usar apenas bom senso. Imagina que tenha a luz da lâmpada, eu estou observando, a luz está chegando toda, não é isso? Se eu pegar uma radiografia e colocar no meio,
parte da luz vai ser absorvida. Eu vou ver menos, tá bom? Se eu colocar 2 radiografias, eu vou absorver mais luz. Então, se eu souber quanto saiu, quanto chegou, eu posso inferir o que tem no meio do caminho. Ao inferir o que tem no meio do caminho é a absorvância. A absorvância segue o que a gente chama lei de Lambert, que diz o quê? A é igual a B, C. Certo? A é o quê? É uma constante. Em função do tipo de corpo, em função do que acontece na amostra. B tem a ver com a espessura da cubeta. Normalmente as cubetas têm 1 centímetro, mas elas poderiam ter o quê? 1 milímetro, podem ter 10 centímetros. Ora, quanto maior a cubeta, mais substância eu tenho no caminho, não tem? Como a cubeta é padrão, eu vou usar sempre a mesma cubeta, a absorvância vai ser influenciada apenas pelo terceiro fator, que é o quê? A concentração. Por que apenas pelo terceiro? Porque essa constante derivada da cor é igual para todos. A espessura da cubeta é igual para todos. O que vai variar de uma amostra para outra é o quê? Quanto eu tenho da substância a ser dosada. Então a absorvância é diretamente proporcional ao quê? Concentração. A concentração. Certo? Como é que nós fazemos o procedimento? Todo procedimento vai necessitar de pelo menos 3 partes, certo? Então vamos tratar. A primeira parte é um tubo que a gente chama de branco. Então vamos entender o que é o branco. O branco é o tubo que tem tudo que está presente na reação, menos a amostra. Por quê? Porque isso vai ter uma cor, seja ela qual for. Mas esta cor, eu sei o quê? Que não se deve à amostra. Vamos dar um exemplo do dia a dia. Se você quer pesar açúcar, o que você faz? Você liga a balança, põe o recipiente vazio e tara. O que significa tara? Que ele vai considerar que o peso do recipiente vale 0. Então, depois que você tara, a balança está marcando 0. Quer dizer o quê? Que tudo que ela vai medir é apenas o açúcar. O peso do recipiente foi desconsiderado, não foi? No nosso caso, o branco é a mesma coisa. O branco é algo que tem tudo que tem na reação, menos a amostra. Então, a cor disso não se deve ao quê? A amostra. Então, primeiro eu tenho que usar o branco no aparelho e dizer para ele o quê? O resto dos reagentes não vale nada. A mesma coisa, equivalente a dizer o quê? O peso da vasilha não vale nada. Além do branco, nós temos um grupo chamado de padrão. Qual é a lógica do tubo chamado de padrão? Se ele é padrão, ele serve como uma medida para comparação. Vamos dar um exemplo. Se eu quero medir a minha altura, eu tenho que comparar a minha altura com um padrão que é 1 metro. Se eu quero medir a minha massa, eu tenho que comparar a massa do meu corpo com um padrão que é 1 quilo. Não é isso? Então, 1 quilograma, 1 metro. Se eu sei o quê? Que esta altura, por exemplo, vale 1 metro, eu posso dizer o quê? Eu tenho 1,7
vezes este padrão. Se o padrão vale 1 metro, eu tenho 1,70 m. Se o padrão é 1 quilo, se eu me colocasse naquelas balancinhas de lado, um lado ficava o Marcelo, do outro lado ficavam 86 saquinhos de 1 quilo. Logo, eu sei que eu tenho 86 quilos, porque eu estou me comparando com um padrão. O que é um padrão no nosso caso? O objetivo é fazer o quê? Medir a concentração de uma substância, não é isso? Então, este padrão, ele serve para comparação porque ele tem o quê? Uma concentração conhecida da substância a ser dosada ou analisada. Então, eu tenho que ter esses dois tubos. Um para dizer o quê? Que os reagentes eu desconsidero a cor. A cor é só da amostra. E um para comparar dizendo o quê? Se a minha amostra tem uma tal cor, eu não sei quanto vale, mas o padrão vai ter uma cor e eu sei quanto vale. Então, se esta cor corresponde ao quê? A uma concentração, uma outra cor corresponde a uma concentração X. A medida das cores, voltando aqui, é feita através do quê? Da absorvância. Quanto mais colorido, maior a absorvância. Então, como é que se faz o procedimento? Em primeiro lugar, todo teste vai ter uma série de substâncias que vão participar dele, uma série de tubos. Por exemplo, se nós dosarmos ureia, nós temos um tubo com, um reagente que é a água, outro que é o quê? A amostra, o padrão, no caso, reagente 1, depois o reagente 2. Qual é o procedimento aqui? No reagente 1, eu vou colocar depois aonde? No banho-maria, a 37 graus, 5 minutos. E aqui a mesma coisa. Banho-maria, 37 graus, 5 minutos. Nas colunas, eu vou ter 3 colunas. O branco, a amostra e o padrão. Como é que vai ser feito os tubos? A água vão ser 20 microlitros colocados no tubo branco. A amostra, 20 microlitros no tubo amostra. E o padrão, 20 microlitros no tubo padrão. Por que isso? Eu tenho que pôr as mesmas quantidades, não tem? Porque se eu colocar mais de um do que do outro, eu não estou podendo comparar as mesmas coisas. Se eu peguei a mesma quantidade de 3 frascos, significa o quê? Que a concentração é o quanto eu tenho no mesmo volume, não é isso? Por que eu uso água? Para que no tubo branco eu tenha o mesmo volume final de todos. E a amostra, tanto quanto o soro, estão dissolvidos em água. Então, a água é o solvente dos outros. O reagente 1, vamos colocar 1 ml em todos os frascos. Depois disso, vamos colocar 5 minutos no banho-maria, 37 graus. Depois colocamos o quê? 1 ml do reagente 2, colocamos no banho-maria novamente a 37 graus. O que é importante aqui na ureia? Não é necessário decorar isso. Cada
vai ter o quê? Um procedimento. Uns têm um reagente só, uns têm que ferver a amostra, outros não precisa colocar em temperatura. Mas como é que a gente segue? Nós temos 3 tubos que vamos numerar ou marcar com branco a amostra e padrão, e as substâncias vão ser colocadas aonde? Linha por linha. Então qual é o procedimento? Primeiro, 20 microlitros no tubo branco. 20 microlitros da amostra no tubo amostra. Desce. 20 microlitros do padrão no tubo padrão. Depois 1 ml do reagente, um dos 3 tubos. Depois põe os 3 ao mesmo tempo no banho-maria. Depois 1 ml nos 3 tubos. Coloca de novo no banho-maria. O que é que nós fizemos quando procedemos dessa maneira? Fizemos com que os 3 tubos sofressem exatamente a mesma reação, com a única diferença de que eu tenho o padrão, o outro eu tenho o quê? O sangue do paciente, no caso a amostra, e o outro eu uso água. Fazendo este procedimento, nós vamos então obter o que? Ao final, vamos fazer uma leitura, e nesta leitura eu vou obter o que? A absorvância da amostra e a absorvância do padrão. A absorvância do branco, se ele é branco, a absorvância é zero. Eu uso justamente para dizer ao aparelho que o conjunto de reagente 1 mais água, posto no banho-maria, mais reagente 2 mais água, a cor que isso der, é zero. Não se deveu ao quê? A nenhuma adição do que eu quero causar. Então isso vai valer zero. Tá? Então esta é a parte inicial experimental. Vamos ao procedimento. Então, uma vez que a gente já explicou teoricamente o que acontece, vamos ver na prática. A estante nós vamos pegar 3 tubos e fazer o quê? Marcar com B de tubo branco, A de amostra, P de tubo padrão. Na sequência nós vamos seguir aquele procedimento e colocar as substâncias dentro do frasco. Para colocar as substâncias no tubo é necessário usar uma micropipeta. Como é que trabalha uma micropipeta? A primeira coisa a fazer é a gente observar na micropipeta qual é a sua faixa de dosagem. Esta dosa entre 100 e 1000 microlitros. Esta outra dosa entre 10 e 100 microlitros. Então, se eu inicialmente quero pegar 20 microlitros, eu vou usar a micropipeta que dosa entre 10 e 100. Aqui nós temos uma região que roda e aqui um marcador. Então nós vamos girando até que chegue-se aos 20 microlitros. Tenho então a marcação na micropipeta. Utilizamos uma ponteira. E como é que se mexe na micropipeta? Isso é importante. Primeiro, esta parte aqui é para ser apoiada no dedo. E a micropipeta vai ter 2 estágios. Quando a gente aperta, levemente ela para. É o primeiro estágio. Esse é o estágio que usamos para sugar o líquido. Então, apertamos, colocamos no líquido e soltamos. O líquido vai ser sugado. Na hora de despejar o líquido, nós fazemos o quê? Apertamos com força. Quando eu aperto com força, eu vou soltar mais ar do que eu puxei. Logo expulso totalmente o líquido. Então vamos aqui. Aqui eu tenho água. Vou colocar e vou puxar. Nós então pegamos 20 microlitros de água que vai ser colocado no tubo branco aonde? No fundo do tubo, certo? Não se joga
na parede, por quê? Porque o volume é muito pequeno, vai ficar tudo pela parede e não vai chegar ao fundo. Nós vamos agora pegar o padrão. Eu não preciso trocar a ponteira, por quê? Porque o primeiro era água. Então, padrão, confere-se ao tubo padrão, coloca-se aonde? Lá e solta-se no fundo. Agora eu tenho que fazer o quê? Trocar a ponteira. Como é que se descarta? Esta parte atrás, você aperta com força e ela solta. Pega-se então uma outra ponteira e vamos pegar a amostra biológica, 20 microlitros. Pega-se a amostra e coloca-se no tubo marcado como AD amostra. Neste momento, nós concluímos a primeira etapa. Seguindo o procedimento que havia sido visto, vamos colocar 1 ml. 1 ml, então usamos o que? A micropipeta de 1. Ela está em 850, a gente vai o que? Mexendo, chegou em 1000 microlitros. 1000 microlitros. Nós pegamos a ponteira, observe que a ponteira é maior. Vamos observar, aqui está escrito ureia reagente 1. Reagente 1. Vamos colocar. Puxamos 1 ml, que vai ser colocado aonde? No tubo 1. No tubo amostra, no tubo padrão. Colocado nos 3 tubos, agora vai ao banho Maria. Na sequência, nós vamos retirar do banho-maria, colocar o reagente 2, colocar novamente no banho Maria. Feito isso, está pronto para nós fazermos a leitura no espectro fotônico. Bom, nós acabamos o procedimento e retiramos os tubos do banho Maria. Nós podemos observar que há uma diferença de tonalidade entre o tubo chamado de branco, não precisa ser branco, notou que ele está amarelo? Mas há uma diferença de coloração, os dois que têm amostra estão verdes. Como é que nós vamos fazer então para identificar quanto eu tenho de ureia nesses tubos? Primeira coisa é ajustar o comprimento de onda. Cada aparelho no lugar, neste botão, a ureia é lida a 600 nanômetros, então ajusta-se para 600. A partir daí, o que vamos fazer? Utilizamos este frasco que é uma cubeta. Pode-se perceber que esse frasco tem um lado transparente e um lado opaco. O lado opaco é para segurar. O lado transparente não se deve colocar a mão, porque por aqui passa a luz. Neste frasco nós jogamos o conteúdo dobrando. Note que não encheu e também não há necessidade. Nós vamos usar este adaptador. Perceba que o adaptador praticamente está lotado, aonde tem um espaço. A luz vai passar aqui no meio, no máximo. Então, essa quantidade é o que? Suficiente para a leitura. No espectro, nós vamos ver que este aparelho, a luz passa na lateral. Logo, nós vamos colocar, não deste jeito, mas assim. Ao colocar, nós vamos ver esses 2 botões aqui. O primeiro botão está escrito absorvância e transmitância. Nós vamos medir a absorvância. Perceba que tem uma luz em absorvância. Se eu apertar, a luz passou
para transmitância. Então vamos garantir que esteja absorbância. Aqui tem um valor, 0,31. Mas o meu branco é o que não tem amostra. Então nós vamos para o segundo botão que está escrito 0 absorbância e apertamos. Vamos deixar o aparelho, ele vai fazer o quê? Marcar 0. Marcação de 0 quer dizer o quê? Que não importa o que tenha neste líquidozinho amarelo, ele considera o quê? Que isto vale 0. Nós retornamos para o frasco, pegamos a amostra ou o padrão, colocamos no tubo e medimos o número. O valor deu 0,32. 0,32 corresponde ao tubo amostra. Então a amostra vale o quê? 0,32. Retiro, devolvo ao tubo, coloco o conteúdo do tubo padrão. O conteúdo do tubo padrão, faço o mesmo procedimento. Coloco, meço, deu 0,27. Com isso a gente encerra a etapa realizada no espectro fotônico. Revisando. Primeiro, ajustamos o comprimento de onda. Colocamos o branco, ajustamos para a absorvância e zera-se para dizer que o branco vale 0. Coloca-se o padrão, mede-se quanto de absorvância tem no padrão. Coloca-se o branco, mede-se quanto de absorvância temos no branco. Agora nós vamos explicar como é que a partir desses dois resultados nós conseguimos determinar quanto nós tínhamos de ureia no sangue. Fizemos o quê? Os procedimentos técnicos, colocamos branco, amostra, padrão, reagentes, banho-maria e no final obtivemos dois valores. A absorvância da amostra e a absorvância do padrão. A absorvância da amostra deu 0,27. A absorvância do padrão deu 0,32. A pergunta é, como com esses dois números eu consigo saber quanto eu tenho aqui dentro? Para isso nós temos que fazer uma comparação. O que é uma comparação? Vamos dar um exemplo. Se eu quero fazer uma receita de bolo, eu posso ter que usar 200 gramas de açúcar. Se eu quiser fazer 3 receitas, eu vou usar X gramas de açúcar. Essa lógica é do dia a dia, todo mundo compreende intuitivamente. Quantos gramas de açúcar eu uso? Eu faço uma regra de 3 que tem o quê? X é igual a 200 vezes 3 dividido por 1. Então dá o quê? 600 gramas de açúcar. Como é que eu fiz esta conta? É porque eu sei. Uma receita, por que você viu como meu padrão? Porque eu sei que uma receita, quanto de açúcar tem, não é? 3 receitas, eu comparo com o quê? Com o meu padrão e determino quanto de açúcar vai ter. É a mesma lógica que nós vamos usar aqui. Então veja aqui. A absorvância do padrão é proporcional ao quê? A concentração do padrão. Por quê? Porque a cor desenvolvida no tubo depende do quê?
de quanto eu tenha de substância no padrão, de acordo com aquela lei de Lambert-Beer que diz o quê? Que a absorvância é proporcional à concentração. Se eu tiver maior concentração de padrão, a absorvância vai ser maior. Então há uma correspondência, não há? O que eu sei? A absorvância do padrão é 0,32. E a concentração do padrão de ureia é 60 miligramas por decilitro. Podia ser qualquer valor, mas é o valor o quê? Conhecido, que serve como um padrão de comparação. Normalmente este valor conhecido fica perto do valor fisiológico, para que na hora de ler o espectrofotômetro, os dois tubos tenham números aproximados. Esta relação eu sei que existe. E a mesma relação é o quê? A absorvância da amostra é proporcional a quê? A concentração da amostra. A absorvância da amostra foi 0,27. E a concentração da amostra é justamente o objetivo de todo o procedimento. Comparando com a história do bolo, se eu sei o quê? 60 miligramas por decilitro, fez com que o tubo me disse o quê? 0,32 de absorvância. Um tubo que mediu 0,7 tem um valor proporcional, não tem? Então, a concentração do padrão, desculpe, a concentração da amostra é proporcional ao quê? Não é a regrinha de 3? Ela vai ser a concentração do padrão vezes a absorvância da amostra sobre a absorvância do padrão. Perceba que isso não é para decorar. Eu só fiz uma regrinha de 3. Ninguém decorou a fórmula de uma receita, 2 receitas, tanto de açúcar. Você entendeu? O raciocínio. Aqui é a mesma coisa. Colocando os números, concentração da amostra é igual ao quê? Concentração do padrão 60, a absorvância da amostra 0,27 dividido por quê? 0,32. E a absorvância padrão? Alguém dá para fazer uma continha, ver quanto é que deu isso? 50,6 o quê? Miligrama por decilitro. Né? Miligrama por decilitro, porque não adianta você ter um número sem ter unidade. Não é 50,5 banana na feira. 50,6 miligramas de quê? De ureia para cada decilitro de sangue. Desta maneira, você usando esta relação, a partir do quê? Esses dois números são obtidos no processo, não são? Este número é um dado, por isso que ele é um padrão, porque eu sei quanto vale. Se eu tenho uma relação de 4 números, eu tenho 3, eu consigo determinar o valor. Então, com isso, a gente explica qual é todo o procedimento necessário para se fazer o quê? A dosagem de uma substância em uma amostra biológica.